Bom dia, retornando então. Nós vamos dar início à roda de conversa. Sendo assim, eu solicito aqui para compor a mesa a presença da conselheira Laís Concelos. A Laís é enfermeira, especialista em oncologia e cuidados paliativos e coordenadora do Comitê de Controle Interno do Corém de Santa Catarina. Também convido a doutora Maria Elizabeth Kleba, mestre e doutora, com pós-doutorado em enfermagem, professora aposentada e atualmente facilitadora de cursos em programas de residência em saúde do SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês. Ela é conselheira do Corém Santa Catarina, pela região de Chapecó, e coordenadora da Comissão de Ética do Corém de Santa Catarina. E também convidamos a enfermeira Nancy Aparecida da Silva Davi. Ela é enfermeira formada pela Univale, aposentada da Prefeitura Municipal de Blumenau, mestre em Saúde e Gestão do Trabalho, especialista em Saúde Pública, gerenciamento de unidades básicas de saúde. Atualmente, atua como membro da Comissão de Ética do Corém de Santa Catarina e também é docente na Unopar e tutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Então, nós vamos dar início à nossa conversa agora sobre a importância das comissões de ética junto às instituições de saúde e o reflexo nisso, né, da atuação do responsável técnico. Vai ser uma conversa bem produtiva, bem tranquila também, como vem sendo as outras conversas que tivemos, né? Eu peço também a participação de todos, que venham as experiências, né, com a comissão de ética que vocês têm nas suas instituições, que venham os questionamentos, que é uma oportunidade bem especial e, de novo, né, muito importante para nós também essa troca, né, saber como nós estamos chegando até as instituições para que a gente também possa construir um plano de trabalho que contemple as expectativas de todos. Eu passo a palavra aqui para a doutora Lisa, que vai conduzir a nossa palestra. Bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, como conselheira, né, enfermeira em primeiro lugar, conselheira lá pela região de Chapecó, as minhas colegas aí. Prazer grande vê-las, Vivian também, né, da Secretaria Municipal lá de Chapecó. E, enfim, aceitando esse convite tão importante do professor Gelson, né, nosso presidente, para assumir a coordenação da Comissão de Ética do Corém Santa Catarina, para mim está sendo uma grande oportunidade também de aprender mais um pouco, e sempre mais, né, e poder estar colaborando, contribuindo para o fortalecimento, para a valorização da nossa profissão. Então, é um prazer grande estar aqui junto com a Laís também, conselheira e companheira, né? E com a Nancy, que está sendo uma parceira muito importante para a gente aí na Comissão de Ética. Então, a nossa apresentação, eu vou discorrer um pouquinho sobre a inserção da Comissão de Ética, né, como um órgão do Corém. Depois eu vou colocar um pouco do histórico também em Santa Catarina, como é que as comissões de ética foram se construindo, constituindo, e falar um pouquinho também de como se implanta e do processo de renovação das comissões de ética, o papel das comissões de ética de enfermagem e o estado atual em Santa Catarina, ok? Depois a Nancy vai falar um pouco mais da prática, né, que ela tem toda essa experiência também, como já foi uma integrante efetiva de comissões de ética de enfermagem aqui na Secretaria de Blumenau, né, Nancy? Enfim, então, você me ajuda no tempo? Uhum. Tá. Passando aqui, então, sempre lembrando que a comissão de ética, e a gente destaca isso também
para os integrantes das comissões de ética nos espaços. Acho que eu vou levantar, não sei, não estou enxergando bem as pessoas ali. Mas, enfim, de que a gente está inserido num sistema que é o sistema COFEN-COREN, os CORENs, né? Então, sempre ter essa representação de que a gente precisa estar o tempo todo olhando, revisitando, se atualizando, o que são as regulamentações, as normativas desse grande sistema que nos orienta, nos regula, nos fiscaliza também e nos defende, né, enquanto uma autarquia. Então, aqui, eu acho que está cortando um pouquinho aqui, não sei se a apresentação desconfigurou, né, eu acho. Mas, enfim, o grande objetivo do sistema COFEN-CORENS é garantir assistência segura e de qualidade aos usuários. E, por isso, necessita ser prestado, né, por profissionais que são devidamente qualificados. Por isso que é uma autarquia, né, que o governo federal carimba essa responsabilidade, esse direito também que o COREN tem de registrar, de inscrever, né, de fiscalizar também o nosso exercício profissional. Não são todos os profissionais que têm um sistema e também estão organizado. E por isso, muitas vezes, as pessoas reclamam, né? O COREN só paga anuidade, não faz nada, aquela coisa. A gente pode reclamar muito também do que a gente não conhece, né? E as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de ter interesse para conhecer antes de criticar, né? Então, às vezes, a gente pega no senso comum, todo mundo fala, a gente vai atrás, né? Então, reclamando. E a importância de a gente começar a conhecer os programas, os projetos e as ações que o Conselho vem desenvolvendo em nosso favor também, em nossa defesa, né? Então, bem importante. Bem, então, entre as finalidades aqui, se a gente pega a legislação que instituiu o sistema, eu destaquei aqui promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional, executar as resoluções aqui, né, no caso do COREN, do COFEN, com o nosso grande órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, sempre observando diretrizes gerais aqui do sistema, zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, propor medidas visando melhoria do exercício profissional. Eu destaquei isso aqui na legislação porque isso tem a ver diretamente também com o papel, a responsabilidade das comissões de ética de enfermagem. Então, quais são as normativas que dizem quem é enfermeiro, né, o que é o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem? O que é? Qual é esse conceito, né? Então, especialmente aqui o Código de Ética está dizendo o que é a enfermagem. Ele fala dos direitos, ele fala dos deveres, fala das responsabilidades, das proibições também, mas diz o que é, né? Que é essa ciência e arte, né? Uma prática social aqui, indispensável à organização e funcionamento. E qual é a responsabilidade, né, especialmente aqui, da enfermagem? Promover, restaurar a saúde, prevenir agravos, doenças e assim por diante. Então, todos vocês já conhecem o Código de Ética da enfermagem. Talvez ele precisa ser mais constantemente revisitado para que a gente se aproprie de fato, mas todos vocês conhecem. E aqui também diz quem que é enfermeiro, quem que é técnico e auxiliar de enfermagem ou parteiro, certo? Parece banal, mas isso é muito central quando a gente começa a pensar na nossa defesa, né? E aqui, quem que cabe fiscalizar e zelar por este bom exercício profissional? Então, não é só o sistema COFEN-CORENS, sim, também é. Nós, conselheiros, estamos aqui, os fiscais estão aqui, todos os empregados, toda a estrutura também é responsável por essa, enfim, pela boa imagem, né, por apoiar efetivamente esse exercício profissional aqui. Mas vocês têm aqui, também nas resoluções do COFEN, a grande responsabilidade dos responsáveis técnicos, cada um na sua instituição,
E também, vocês sabem, lá no cotidiano, que é um grande desafio, mas isso também é um grande avanço, né? Como eu já falei antes para vocês, não é toda a profissão que está tão organizada e que tem sido cada vez mais reconhecida nas instituições. Então, isso também é uma conquista que a gente está atribuindo aos próprios enfermeiros e enfermeiras técnicas responsáveis, que estão mostrando lá no cotidiano, estão comprovando, estão abrindo os olhos, né, dos gestores e dos outros profissionais, inclusive dos seus colegas e dos usuários, da responsabilidade e do potencial da nossa categoria para promover a saúde, recuperar e manter. E, além disso, nós temos as comissões de ética de enfermagem, que vocês vão ver que é um órgão que, assim, efetivamente regulado não é de muito tempo, mas que tem se mostrado também um papel importantíssimo. As instituições que têm comissões de éticas efetivas, que têm colegas engajados, e eu conheço muitas aqui em Santa Catarina, sabem a importância, o quanto esses colegas têm contribuído também na defesa, na orientação da nossa categoria. Mas todos nós, né, todos os profissionais de enfermagem também são responsáveis, ali no dia a dia, certo? No cotidiano, um com o outro. Ontem eu estive fazendo uma capacitação de uma comissão numa instituição, e eles estavam falando muito dos conflitos do cotidiano, né? Às vezes tendências de formar aqueles grupinhos, né? Enfim, para se autoproteger. Então, talvez tenha que se olhar um pouco melhor o que está acontecendo dentro daquela instituição. Então, a comissão de ética pode ajudar a estar orientando para que cada profissional lá, no seu lugar, possa, desde cedo, identificar conflitos, rumores, certo? E já acionar estratégia junto com o responsável técnico, junto com a comissão de ética, para prevenir que isso se acirre, né? E que, às vezes, né, que diz assim, teve que chamar a polícia até, em certos casos, por conta de conflitos entre colegas. Então, o quanto a comissão de ética pode estar sendo, e tem sido, mas todos os profissionais ali têm que ser parceiros nessa construção também. Bem, aqui desconfigurou, desculpa, mas, enfim, dá para a gente ver, eu só trouxe assim um pouco do histórico, né, uma vez que se constituiu instituições, aliás, comissões de ética de enfermagem, agora a gente já tem um histórico. Então, em Santa Catarina, vocês vão observar que nesse estado nós somos precursores, antes do COFEM. COFEM ainda não tinha nada, não falava de comissão de ética, e em Santa Catarina nós já tínhamos um grupo pensando, preocupado com essa organização, de criar órgãos que pudessem estar orientando, estar mais perto dos profissionais no cotidiano. Então, em 91, se começa a discutir, se organizou uma comissão para elaborar um regimento interno. Em 92, foi criada a primeira comissão de ética do COREM Santa Catarina, aprovado o regimento, nomeou os membros dessa primeira comissão, e naquela época, veja só, inclusive, eles faziam pareceres relativos às questões éticas e disciplinares. Hoje são os conselheiros que fazem isso. Mas, naquela época, a comissão de ética tinha essa atribuição também. E, em 93, então, já realizou seminários no Estado, em várias regiões, para divulgar o Código de Ética da Enfermagem. Eu me lembro, né, que como das antigas aqui, 41 anos profissional aí, então a gente já é testemunha de muitos avanços, de muitas realizações que a nossa categoria fez aí na defesa da enfermagem. Então, esses seminários aqui foram muito importantes na época, para as pessoas saberem que havia um código de ética, que podia também consultar, no caso de dúvidas, para se proteger e assim por diante. Em 1993, consta nos registros que foi criada a primeira comissão de ética de enfermagem em Santa Catarina, na maternidade Carmela Dutra. Então,
é uma história longa, e vocês podem observar aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo, está bem pequenininho, mas 2008, nós tínhamos 27 comissões de ética em Santa Catarina implementadas. Ué? Eu acho que eu fiz bobagem. Pode depois regular ali para mim? Aqui tem o COFEM, tá? Obrigada. O COFEM, veja só, depois que nós já tínhamos a primeira comissão... Obrigada, Grazi. A primeira comissão de ética implantada em Santa Catarina é que o COFEM fez a primeira resolução. E nessa primeira resolução aqui, do Conselho Federal, olha só, ele, na verdade, autoriza a criação, não era obrigatória, certo? E o que tinha na época também muito interessante é de que ele instruía que quem quisesse organizar comissões de ética de enfermagem, os membros seriam só enfermeiros, né? Então, não previa, na época ainda, na composição, técnicos e auxiliares de enfermagem. Aí, mais recentemente, na história aqui do COFEM, a resolução de 2018, em março, né, que atualizou, normatizou a criação e funcionamento como órgãos representativos junto a instituições onde existem serviços de enfermagem, com funções educativa, consultiva, de orientação ao exercício ético e profissional dos profissionais de enfermagem. E veja só, início aqui em março, ele dizia que era obrigatório a partir de 20 enfermeiros. Não falava de enfermagem, sempre enfermeiros aqui, isso recentemente, e que seria constituído por 3 profissionais de enfermagem. Mas veja que interessante, isso aqui foi em março, e no mesmo ano, em novembro, já houve uma revisão, tá? Então, essa é a resolução que está vigente atualmente. E qual foi a mudança principal aqui, então? Que instituiu que a obrigação, agora é obrigatório, instituições com 50 profissionais de enfermagem ou mais precisam ter a sua comissão de ética de enfermagem. Abaixo disso, a gente recomenda. Inclusive lá no Oeste, né, uma experiência muito interessante, porque Peritiba, acho que a responsável não está aqui, né? Mas Peritiba, um hospital de 11 profissionais e tem uma comissão de ética. É o menor hospital de Santa Catarina que eu vi com uma comissão de ética. Então, nós temos vários municípios abaixo de 50 profissionais que têm também uma comissão de ética. E isso, elas fazem um trabalho muito interessante também. E nessa resolução aqui também uma outra novidade, no mínimo são 3 profissionais e no máximo 11. Profissionais de enfermagem, obrigatoriamente, você tem que ter enfermeiros e técnico ou auxiliares na composição, ok? Então, essa resolução aqui, vocês também já devem de conhecer, né? E aqui nessa resolução, o artigo 9º, destacou que cabe aos conselhos regionais o apoio, suporte, orientações necessárias para a constituição e funcionamento das comissões de ética, bem como a adoção de medidas necessárias para fazer cumprir esta resolução. Ok, então, na sequência, o nosso Conselho de Enfermagem aqui em 2020 aprovou a decisão número 14, que regula, então, em Santa Catarina, a criação, a implantação e a renovação das comissões de ética. Pelo que a gente tem acompanhado, por exemplo, muitas comissões de ética de antes de aplicar essa decisão aqui, contavam com um número par de efetivos. Agora, precisa ser ímpar, né? A resolução, então, às vezes, elas estão criando lá, elas não sabem, não conhecem ainda, a gente precisa estar orientando, né? E elas colocam lá 4, 6, a gente vai alertar, precisa ser ímpar efetivos. Suplente é facultativo, e aí pode ser par, ímpar, tanto faz. Mas o número de efetivos precisa ser ímpar.
E no Estado, então, a gente, em 2021, quando nós assumimos aqui, a nossa diretoria já teve o firme propósito, e todos nós aqui conselheiros, né, com essa ideia de que não era coerente nós termos nas comissões de ética, né, de enfermagem, enfermeiros e técnicos e auxiliares, e na comissão de ética do Corém, a gente só tem enfermeiro. Nós só tínhamos enfermeiros e enfermeiras, né, na comissão de ética do Estado. Além disso, a gente sempre acha que fica muito restrito, porque os técnicos, além de ser a grande maioria, né, técnicos da nossa categoria, eles têm outra vivência, outra experiência, outro olhar, que é muito importante para a gente entender, para a gente poder prover o apoio que realmente essas comissões necessitam, né? Então, agora, a gente conseguiu avançar. Em 2022, nós já tivemos 2 portarias aqui nomeando os novos membros da comissão, mas lá para o finalmente eu vou falar um pouquinho disso, né? Incluindo técnicos e auxiliares. Então, aqui, só um breve histórico aqui, nós tivemos as primeiras comissões de ética, coloquei aqui como uma curiosidade, para vocês verem aqui. Lá no Oeste, começou só mais tarde, né? Então, em Florianópolis foram as primeiras também, Joinville, Jaraguá do Sul, aqui, interessante, né? Os 2 hospitais lá também já estavam aqui bem no começo, Blumenau com várias também aqui no começo, lá 2004, Itajaí, Porto União, aqui, Criciúma, foram as primeiras comissões de ética de Santa Catarina. Atualmente, nós temos no nosso sistema de comissões de ética, 90 comissões de ética, e aqui eu trouxe um pouquinho por município, mas vocês veem que ainda é um número pequeno em comparação com aquilo que a gente tem de serviços. Hoje a gente está com uma parceria junto com a Júlia e os nossos fiscais, nesse levantamento. Quais as instituições que têm 50 profissionais ou mais, que já têm a comissão? Muitas dessas comissões aqui, elas não estão funcionando bem, não estão funcionando, né? Já passou do período de validade, digamos assim, e não renovaram, não atualizaram, então a gente também está buscando isso. E quais as instituições que têm 50 profissionais ou mais e não tem, nunca teve, não foi implantado a comissão de ética, né? Então, recentemente, nós já estamos com vários processos novos. Eu acredito que os fiscais estão ajudando nisso, porque toda semana aparece pelo menos um lugar novo, implantando uma comissão de ética, né? Lá no Oeste, a gente teve a experiência de Maravilha, que a Carolise fez a visita lá, nossa fiscal, e foi muito rápido. Então, a gente vê o papel importante dos fiscais também, junto aos responsáveis técnicos, porque lá foi tão bem orientado, não teve nenhum problema, foi tudo super correto, e já estamos lá marcando a posse, né? Maravilha, a gente já está marcando a posse da nova comissão de ética. Ok, então, aqui só uma breve, depois, se vocês quiserem ficar com essa apresentação, né, são os hospitais aqui, Florianópolis, é a subseção que tem mais hospitais e secretarias municipais já instituídas, as comissões. Joinville aqui em segundo lugar, né, até porque Joinville mesmo é um município bem expressivo em número de grandes instituições de saúde, bem importantes. Depois nós temos aqui Blumenau, que tiveram várias novas lá em Balneário de Camboriú. Recentemente, 2 novas instituições, né, começaram também os seus processos de implantação. Criciúma também tem um bom número. Chapecó, Caçador e Lages. Aqui é só pronto, desconfigurado. Mas aqui é para vocês terem uma ideia, então, eu coloquei aqui só 2 slides, né? Como é que a gente cria uma comissão de ética de enfermagem? Quem ainda não fez, né, é bem fácil, vai no sistema, no nosso sistema aqui do Corém, certo? Nessa casa aqui, nessas abas aqui, né, do sistema de comissão de ética, aciona essa caixinha aqui, e aí você vai abrir um formulário com todas as instruções. Aqui tem acesso à resolução do Corém,
né? Dentro desse linkzinho aqui já tem o acesso à resolução que tem que ser respeitada, a decisão de 2020 do nosso Conselho Regional também. Aqui tem também um documento que orienta cada passo que o responsável vai desenvolver, vai seguir para poder implementar a sua comissão de ética, e tem todos os modelos também, né, do que ele vai ter que estar desenvolvendo, né? Então, nós temos um sistema de comissões de ética, que está aqui embaixo, é o sistema de comissão. Uma vez que você se cadastrou, você teve o login e senha, você entra por aqui, nesse link, e você vai entrar no sistema de comissões de ética e vai ter acesso ao sistema de comissões passo a passo, né? Então, o que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo, o responsável técnico, ele vai ter que instituir uma comissão eleitoral, né? Então, no mínimo 3 profissionais com enfermeiros e técnicos e auxiliares, isso também é importante. A comissão eleitoral, junto com o responsável técnico, vai, então, fazer um edital de formação de candidatos, né, estabelecendo se vai ter um número X ou não de candidatos, aonde que se inscreve, qual é o prazo das inscrições, os critérios que precisa se inscrever para ser membro da comissão de ética e assim por diante. Na sua instituição faz uma grande divulgação, e esse edital ele tem que ser 60 dias antes das eleições propriamente ditas, tá? Para daí as pessoas terem tempo de se organizar e etc. E aí, quando ele tem as inscrições aqui, ele vai colocar no sistema de comissões de ética aqui a lista dos candidatos. Essa lista dos candidatos, ela precisa também estar 30 dias antes das eleições. Porque o fiscal vai olhar essa lista, vai ver quem está cumprindo todos os requisitos e vai certificar que está tudo correto. Nós temos muitos casos que o fiscal identifica. Tem gente inadimplente, né? Não está pagando as contas, não pode ser integrante desde que pague. Então, o responsável técnico, quando ele sabe se tem alguma irregularidade entre os inscritos, ele ainda pode, se tem tempo hábil, a pessoa pode pagar a mensalidade. Se é uma situação que ele pode organizar e sanar, não tem problema. Ele faz isso e daí coloca novamente a lista, já com a justificativa. Ou ele retira esses candidatos da lista. Precisa fazer eleições? Muitos responsáveis têm entrado em contato com a gente. Precisa fazer eleições? Ou, a gente não está tendo candidatos. Nós temos conversado muito, instruído, estimulado. Primeiro, é obrigatório a ter o processo de formação de candidatos, a não ser que a instituição militar. Militar é a única que designa direto, né? Mas as outras instituições precisam ter eleições. E isso, gente, nós temos instruído que é muito importante, primeiro, para que os membros da comissão de ética tenham legitimidade, certo? Porque eles vão ser eleitos, eles vão ter votos dos seus colegas. Segundo, porque isso também é uma oportunidade para que os colegas saibam que uma comissão de ética existe, ou vai existir, qual é o papel dessa comissão de ética, quem são as pessoas que vão se colocar à disposição, ou quem está interessado, né, vai se colocar à disposição, e vai criar também confiança, certo? E uma corresponsabilidade. Então, nós já trabalhamos com alguns municípios, até a Nancy, né, foi bem legal lá em Itajaí, por exemplo, o pessoal chama a gente está com dificuldade de formar candidatos, ou os candidatos estão com dúvida. A gente, como comissão de ética, faz virtual, faz presencial, enfim, o que a gente consegue para promover um debate, uma orientação, né, e estimular melhor os colegas ali. E a gente teve excelentes resultados. Não tinha candidato. A gente atuou junto, orientou, fez de novo um aditivo para o edital, prorrogando lá os prazos, e encheu de candidato depois, né? Então, isso às vezes também
precisa de um pouco mais de persistência, né, e de a gente entender o que é o papel. Então, com a lista dos candidatos aprovada pelo fiscal, vai lançar o edital das eleições, tem a eleição propriamente dita, e os resultados das eleições aqui, quem é que fica efetivo, quem fica suplente? Os mais votados, né? Sempre por ordem de votação. E aí você tem ou o seu edital que definiu se vai ser 3, se vai ser 5, ou deixou em aberto, colocando aquilo também que o COFEM decide. No mínimo 3, no máximo 11. E aí a instituição também vê, porque na hora de você ter tanto efetivo como suplente, a instituição precisa garantir horário para essas pessoas estarem estudando, certo? Fazendo processos, acolhendo denúncias, fazendo educação junto com o pessoal da educação permanente na instituição. Então, é um grupo que vai ter que ter tempo disponível, certo? Mas a gente recomenda não deixar só em 3. E o ideal seria também ter suplente, porque nesse meio tempo alguém desiste, sai da instituição, vai embora. 3 anos já é um longo período para a enfermagem, porque a gente tem muita mudança, né? Muita gente sai, muita gente nova entra, então sempre é bom a gente ter um número um pouco maior para não dar problema e pegar alguém sozinho. Então, depois que está todo o processo ok, vai para a nossa comissão de ética, faz um parecer, aprovando todo esse processo, que foi tudo correto, tudo devidamente cumprido, vai para a plenária do COREM que aprova, o presidente e a secretária, né, a vice-presidente, assinam aqui a portaria de designação, e a gente organiza a posse, faz a capacitação e depois dá o apoio, né, que a gente deve. Então, as comissões de ética de enfermagem aqui, elas representam os conselhos de enfermagem nas instituições, com função, então, função educativa, consultiva. Muitos casos o RT encaminha para a comissão de ética como uma espécie de uma consulta, se tem ou não tem indício de infração ética, né? Se é um caso que precisa fazer uma averiguação, se é um caso que pode fazer conciliação, e assim por diante. Então, por isso que também é consultiva a função, junto do RT, da gestão também administrativa do hospital, enfim, outras pessoas que podem ter dúvidas aqui. De conciliação, em vários casos aqui tem funcionado, esse é um papel bem importante, orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar. Elas também, aqui é importante, tem que garantir autonomia e imparcialidade, resguardando sigilo e discrição aos assuntos vinculados às condutas de caráter ético e disciplinar. Uma vez que a comissão de ética recebe uma denúncia, certo? Ela precisa investigar. No mínimo, ela vai abrir, escutar as partes e ver se tem algum indício, se dá para logo fazer conciliação, certo? Conversar com o responsável técnico, sim, mas não é o responsável técnico que vai decidir se ela vai abrir ou não vai abrir processo, porque ela recebeu a denúncia. Então, a comissão de ética é responsável, certo? Em diálogo com a RT, mas não subordinado nesse sentido. Então, aqui só coloquei da nossa comissão de ética, os objetivos principais aqui, né? O nosso papel também é consultivo, educativo, de orientação e assessoramento. Primeiro objetivo nosso é promover o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre normas disciplinares e éticas, então a gente participa em eventos, vai em escolas formadoras, cursos de graduação, até pós-graduação, técnico, auxiliar, né? Para a gente passar esse conhecimento. O segundo, que é o maior objetivo nosso, ampliar e fortalecer a atuação das comissões de ética de enfermagem. E o terceiro, nosso objetivo como comissão de ética do COREM, atuar como interlocutor entre as comissões de ética, plenária, fiscais e comissões de processo ético do COREM Santa Catarina. Aqui estamos nós, na nossa foto de posse, agora em março, né, que a gente assumiu em fevereiro deste ano. Aqui estão os efetivos de cada subseção, isso também foi importante, além de técnicos em
e auxiliares, a gente também garantiu que cada subseção tenha pelo menos um representante na comissão de ética de enfermagem para poder estar mais perto na hora de estar fazendo as posses, de orientar, de estar acompanhando. Então, isso está sendo bem importante, de ter esses parceiros, né? E a gente está aprendendo junto, né, Nancy? Aqui. Então, acho que era isso, basicamente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nancy. Obrigada, obrigada. E depois, se tiver dúvidas, a gente também tiver horário. Então, bom dia a todos. É uma satisfação, né, estar aqui, ter sido convidada para esse momento, né. Esse mês faz exatamente 1 ano que eu me aposentei aqui da Secretaria Municipal de Blumenau, e longe de parar, eu estou, né, porque isso sempre foi uma inquietação minha desde a época da minha formação. Tá? Não sei dizer porque escolhi a enfermagem, mas a partir do momento que escolhi, lá no século passado, né, ainda bem que a gente tem parceiros, né, eu sempre brinco, os meus alunos sempre brincavam, professora, a senhora é a história viva do SUS. Eu digo, ainda bem que estou viva, né, senão vem puxar a perna de vocês aqui. Então, assim, é uma responsabilidade falar depois da Lisa, mas a minha fala vai ser um pouco menos formal, tá? É mais contando, porque eu tive a oportunidade de passar por 3 experiências referentes à comissão de ética. Tá? A minha formação, então, foi na Univale, sempre busquei estudar, sempre estudei muito, e estava brincando, conversando aqui com alguns colegas, que desde que eu me aposentei, todos os cursos do UNASUS que tinham disponíveis eu fiz, porque eu não consigo ficar parada, né? Então, há 23, 24 anos atrás, eu iniciei meu trabalho, né, depois de ter sido passado no concurso público aqui no município de Blumenau. E foi um desafio, depois de um certo tempo, a criação, não sei dizer como que surgiu, mas a criação da primeira comissão de ética da Secretaria Municipal de Saúde. Numa época em que a gente não tinha nada digital, né? Então, era tudo no papel. Então, hoje eu fui buscar e não encontro mais registros, né, mas a gente fez um processo eleitoral, eu fui eleita junto com um outro enfermeiro e 3 técnicos. Foi um grande desafio, porque daí ali eu vi que, apesar de ter estudado tanto, da gente ter discutido tanto, quando a gente precisou ir a fundo, por exemplo, no Código de Ética, a gente viu que a gente estava muito longe, que precisava estudar muito, né? A gente teve, e daí esses momentos que a gente teve a oportunidade, e com o apoio, na época, da professora Lidivina Rohr, né, a gente teve um encontro das comissões de ética, e ali a gente descobriu o profundo trabalho que a gente teria. Então, essa foi uma das experiências, né? A segunda experiência depois, eu fui convidada pela nossa colega conselheira Marinês e a Andréa para assumir a gestão da atenção básica aqui no município de Blumenau. E, conversando, a gente viu que precisava trazer mais a enfermagem, né? Então, a gente iniciou com a discussão da implantação dos protocolos de enfermagem e da criação de ética. O que ficou para mim, membro da comissão eleitoral, né? Numa briga inicial com aquele sistema que pedia uma série de documentos, e daí, na época, a gente tinha que ter todos os servidores de enfermagem da prefeitura. E vocês não imaginam a dificuldade que foi essa listagem. Tem listagem? Tem, dos profissionais. Número do Corém? Não achava. Data de admissão, tinha que procurar. Então, assim, eu passei dias e listas, e quem tinha que ser. Então, foi assim, eu olhava para aquilo, a vontade era dizer para a minha chefe, eu não quero mais brincar disso, né? Mas a gente conseguiu, né, finalizar, fechamos o processo eleitoral, né, e saímos da gestão de volta para a Unidade Básica de Saúde com uma comissão eleita, né?
E aí a gente já começou a ver algumas dificuldades, né, da mobilização da própria enfermagem, porque quando fala em comissão de ética, todo mundo se assusta, sempre pensa como fiscalizatória e penalizadora, né? E o que eu vejo nessa minha trajetória é mais uma função educativa, da gente se apropriar de uma coisa que, a partir do momento que eu me formo, eu sei que eu tenho um código de ética a seguir. E que a gente deixa meio lá guardado e fica só pensando em algumas situações mais sérias. Mas isso eu vejo que isso tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Se apropriar, isso tem que estar desde a nossa formação lá na graduação ou no curso técnico, né? E é essencial que a gente traga isso mais vivo e não só numa discussão teórica. Tá? E depois de aposentada, né, a Marinês me convidou, e eu aceitei, o desafio de participar da Comissão de Ética do Corém. Então, a gente está, acho que desde julho do ano passado, conversando, né, Lisa? E começamos a nos encontrar, e foi com imensa assim, satisfação de ver a gente conseguir trazer os técnicos e auxiliares para a nossa comissão, o desafio de ajudar a implantar as comissões de ética, né? Então, o que a gente tem conversado? A gente tem um sistema, né, em que a gente fala com o responsável técnico, com a comissão eleitoral, mas a gente também, em paralelo, tem tido fazer esse contato mais próximo, né? Então, eu acesso esse RT, quais são as dificuldades, está ali no sistema, mas a gente também está conversando, né? E isso tem ajudado bastante. Tá? Eu acho que eu já, desde que iniciei, a gente fez eu fiz 3 posses, né? Então, a Unimed aqui, Blumenau, que foi a primeira experiência com coisas novas, de um sistema de votação online, então, com uma participação expressiva dos profissionais. Tá? A gente teve outros com um pouco mais de dificuldade, por juntar todo o grupo, né? Itajaí, em que a Grace, que estava ontem aqui, participou, foi uma experiência excelente. A gente ainda estava meio que naquela mudança de pandemia, com muitas dúvidas, e ela foi sugerida a gente fazer uma reunião virtual com os candidatos antes da eleição, né, para tirar dúvidas. Foi assim 1h30 de conversa com todos os membros, muito, muito produtiva, né? Eu tenho, inclusive, sugerido para as outras comissões que estão sendo implantadas, que a gente está disponível para fazer esse tipo de conversa. Tá? Então, como facilidades, a gente tem muita coisa. O próprio sistema, né? O fato da gente vai conhecendo, porque uma comissão de ética implantada vai puxando outras, vai saindo essa comunicação, né? Então, quando a gente fez a primeira da Unimed, logo em seguida já temos mais 2 agora, né? Daí já tem uma experiência, conversa com o pessoal lá, como é que foi o sistema online, como é que está sendo. Então, está sendo muito rápido. Tá? Uma grande dificuldade que eu vejo é no serviço público, nas secretarias municipais de saúde. E daí onde eu acho que o papel do responsável técnico é essencial, na questão principalmente de mobilização. Né? A gente estava com um município aí que a gente teve que fazer um aditivo, não teve candidato, apesar do momento que a pessoa se candidata, está escrito ali que ela tem que estar adimplente, que ela tem uma série de requisitos, a pessoa se inscreve e quando chega lá que o fiscal vai ver, não está adimplente. Alguns fazem, né? Mas a gente tem um processo agora que não tem técnico de enfermagem. Né? Não, vamos então aditivar. Vai, né? Você que é o RT, é o coordenador da atenção básica, vai nas unidades,
ou faz um evento. Em algumas situações, infelizmente, não aconteceu. Tá? O que a gente precisa ver? Qual o motivo? É muita responsabilidade, mas desde que eu me formei que eu vou trabalhar, eu já sei dessa responsabilidade. Então, esse é um grande desafio. Como a gente consegue essa mobilização? Tá? Ainda há pouco a gente estava conversando ali fora, ou eu ouvi, essa questão da acomodação dos profissionais, principalmente no serviço público. É a mesma coisa, eu estou aqui, não quero que mexa comigo, porque a coisa não acontece muito. Então, acho que aí entra o papel nosso, enquanto comissão de ética, dos próprios conselheiros da região, do município, da gente. Já há uma boa divulgação, mas a gente continuar nisso. Então, quando a gente começa a ver no site do Corém que teve comissão de ética, isso acaba motivando. Apesar, e a gente fez nosso encontro ali em março, e quando a Júlia fez a apresentação do número de instituições, a gente se assustou. Quando a gente viu 4.000 instituições, a gente pensou, não, vamos fomentar para cada vez mais, não, vamos dar um tempo, vamos fomentar, mas não tanto. E... Deixa eu só tomar uma. Então, esse é o nosso grande desafio. Tá? Quando eu vi isso tudo, até um dia eu liguei para a Lisa e digo, Lisa, eu não acho que... A Lisa nem deixou terminar de falar. Ela disse, não, tu tem um tempinho. Mas é muito gratificante a gente ver isso. Ver a gente teve a posse na sexta-feira passada, lá no hospital de Brusque. Estava presente o secretário. A fala dele na questão da enfermagem, da comissão de ética, e ali já era uma renovação, a comissão anterior lá presente, se colocando à disposição para estar trabalhando junto, o envolvimento dos profissionais. Então, isso foi muito, muito importante e que a gente tem que trazer. Não dá para a gente fazer enfermagem e fazer saúde desvinculado da questão ética e profissional. Acho que era isso, eu deixo depois para alguns questionamentos que vocês possam ter. Obrigada. Obrigada, Nancy. Então, assim, a professora Lisa, trouxe para nós todo o histórico da comissão de ética e inseriu a... Oi? Tudo bem? Posso continuar? Tá. E inseriu as instituições, nesse cenário das comissões de ética, e que é muito importante para cada um, de vocês aqui e das outras instituições a que vocês possam estar entrando em contato, de entender, em que momento, que você se encontra nesse cenário todo aqui de Santa Catarina, Trouxe para nós também o protagonismo de Santa Catarina em relação à comissão de ética. Então, toda essa preocupação do Corém Santa Catarina desde o início, na implantação das comissões de ética, se antecipando até o próprio COFEM. Trouxe também para nós a diferença do obrigatório e do recomendado. Então, indifere se a sua instituição tem 50 profissionais ou não, da sua necessidade, do seu entendimento, da sua compreensão da importância da instituição da comissão de ética neste cenário. E a Nancy, então, trazendo todo esse resgate aí do seu pioneirismo, enquanto constituiu uma comissão de ética, o desafio depois de montar uma nova numa instituição maior ainda, e agora trazendo todo o seu acolhimento e suporte aos que estão chegando. Então, diante disso, a gente passa a palavra ao presidente, Dr. Gelson Albuquerque, para falar um pouquinho para nós sobre as comissões de ética, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas.
Eu só quero fazer um apelo aos nossos colegas aqui que são RTs, aos nossos fiscais, enfim, a todo o nosso público que está aqui e quem está nos acompanhando aí pela internet. Pessoal, não é fácil manter a imagem de uma profissão. Vocês sabem. Vocês não têm noção do que nós crescemos no imaginário popular nessa questão da pandemia. Mas também, junto com isso, vieram os problemas. Eu falei no meu relato inicial aqui, quem estava acompanhou, que lá em 2020, o plenário do Conselho apreciou 30 admissibilidades éticas. Em 2020, foram 50. Em 2021, 170, Lisa. E esse ano, seguramente, nós vamos passar de 170. Com certeza. Eu acho que já no primeiro semestre a gente já ultrapassa, talvez, essa marca pelo volume de processos de admissibilidade que a gente tem a cada plenário, que é em torno de 20, 30. Essa última, acho que foram 24, 25. O que significa que, para a gente manter uma imagem efetiva de uma profissão, a gente tem que dar respostas à sociedade. Todas as denúncias éticas que chegam dentro do Conselho, elas precisam ser apuradas rapidamente, celeremente, e precisam ter resultado. E, para isso, a gente precisa ter o quê? Pessoas disponíveis. Como eu disse ontem, esse Conselho é feito de enfermeiras técnicas auxiliares para enfermeiras técnicas auxiliares, que é uma frase que a Laís usa muito, e é real. Então, cada comissão de ética, pessoal, cada comissão de instrução de processo ético, que é outra coisa, nós vamos ter 2 pessoas até 3 pessoas. Agora, uma comissão de ética, será que é tão difícil a gente conseguir o número mínimo que ele está estabelecido para que cada uma das nossas instituições tenha? Veja, nós temos 4.400, eu nunca sei esses números grandes, porque número grande, quando ele é muito grande, ele é muito mentiroso também. Ele sempre tem um número maior, né? Quando você começa a apertar, começa a diminuir o tamanho dele. Mas eu sei que são mais de 4.000, 4.400 e tal. Nós temos 90 comissões de ética. E não é um problema do Conselho. Não é um problema do Conselho. O Conselho está pronto para receber, tem 16 colegas nossos em quase todas as regiões, todos também com o mesmo problema nosso aqui. Temos 1 vínculo, 2 vínculos, 3 vínculos, né? Todos com o mesmo problema. Mas nós precisamos manter nossa profissão. Vocês são lideranças. Os responsáveis técnicos são o nosso time de entrada dentro das organizações. Vamos liderar esse processo. Nós precisamos mudar a imagem dessa profissão e manter essa imagem. Quando a gente fala lá do PL, que tivemos 1.200.000 apoiamentos do nosso projeto, realmente a sociedade nos viu. Mas como ela vai nos ver daqui a um ano? Ela vai nos ver daqui a um ano da forma como nós começarmos a construir, ou dar continuidade, perdão, porque essa profissão já vem secular, né, vem sendo construída. Então, eu, enquanto presidente do Conselho, que lidero um grupo de 18 conselheiros, de 3 dirigentes, eu tenho que fazer esse apelo a vocês. Vamos nos envolver, vamos criar espaço. Dê uma hora, pessoal, por mês na vida profissional de vocês para, por exemplo, militar numa comissão de ética é nada. Não espere que o outro venha fazer. Eu sei que as pessoas têm 1, 2, 3 vínculos, nós todos temos. Nós vamos melhorar essa vida. A questão do salário ele vai ser resolvido, nós vamos conquistar isso, as pessoas vão conseguir ter tempos para a sua profissão. Porque é assim que constrói profissão. Vocês não pensam que os agentes comunitários de saúde, que tiveram escritos na Constituição, que merecem 2 salários, foi que eles fizeram isso sentados, não. Eles lutaram para isso. Quando a Lisa vem e a Nancy trazem essa história da comissão de ética, vejam a disponibilidade que tem o Conselho para fazer essas tarefas. Mas ele não consegue fazer sozinho. Ele só faz através de vocês. Nós só fazemos coisas através de pessoas, através de colegas. Essa é a nossa organização. Tá? Então, eu quero fazer esse apelo a vocês. Vocês são lideranças, vocês são as melhores coisas que os melhores profissionais que poderiam estar conosco nessa relação institucional. Corém, é a instituição onde vocês militam, onde vocês trabalham. Mas vamos dar um apoio grande nessa área de ética. É necessário fazermos debates éticos. Vamos discutir sobre rede social lá no ambiente de trabalho.
a rede social e a questão da ética, a comissão de ética nossa aqui tem 16 colegas qualificados, valorosos, que estão disponíveis para fazer isso, claro, dentro de um calendário daquilo que é possível ser feito de acordo com o planejamento também da vida dessas pessoas. Porque eles não são 100% comissão de ética do Conselho, nem poderiam. Só se fossem empregados públicos, não são. Né? Então, eu faço esse apelo porque assim, nós temos tudo para deslanchar enquanto profissão, mas nós temos que afivelar e alicerçar cada vez mais os valores éticos da nossa profissão. Para fazer isso, temos instrumentos. Precisamos é de quê? É de parcerias e mais pessoas envolvidas nisso. Muito obrigado. Obrigada. Vamos passar, então, as perguntas, né? Também é isso. A Profilisa aqui está me soprando no ouvido aqui, né? Os relatos exitosos, né? Que a gente já tinha combinado no começo também. Só lembrando, né, tem todo esse processo que o RT dá início ali no sistema, e o que a gente está fazendo agora também, a partir do momento, fez a eleição, empossou, a gente perde. Não, a gente vai continuar, pelo menos durante a vigência desse mandato, que é de 3 anos, acompanhando. Tá? Porque o planejamento, e é uma coisa importante, a gente tem, inclusive tem datas, né, do planejamento dessa comissão, o que essa comissão planeja fazer durante essa sua gestão. Por exemplo, a Grace colocou ontem que essa semana de enfermagem no município de Itajaí foi organizada pela comissão de ética com uma discussão importante para todos os membros, né? Toda a categoria lá. Né? Os relatórios, né? No final do mês de janeiro do ano posterior, a comissão tem que colocar lá no sistema o seu relatório. Né? Então, isso também vai dar visibilidade de tudo que essa comissão fez. Tá? E nós, enquanto membros, vamos estar acompanhando. Tá? Isso foi uma coisa importante que a gente viu, conversando com quem tinha iniciado antes da mudança do processo, né, dessa possibilidade agora. Eu só quero dar um relato em relação à participação da Comissão de Ética no hospital. É uma comissão que ela é fundamental. Tira a máscara? Sou a enfermeira Márcia do Hospital Santa Isabel. Então, a comissão é nosso parceiro, com certeza. E do planejamento que a gente faz, a gente tem a pesquisa de segurança da rede Santa Catarina. E uma das fragilidades que apareceu lá é a transição do cuidado e a comunicação violenta. Então, todo o planejamento da comissão de ética do hospital, passamos a pesquisa para eles. Em conjunto com a segurança do paciente, a gente fez o planejamento. Todo o planejamento da comissão de ética foi baseado na pesquisa de segurança. E aí ficou um trabalho muito robusto e importante para a instituição. E eu já queria aproveitar e perguntar outra coisa. Por exemplo, a gente tem a comissão de ética da enfermagem. Eu tenho uma questão que aconteceu com o médico e paciente. Mas a enfermagem não é conivente com aquela situação. E aí a gente vê que não tem um desfecho tão interessante como a gente esperava que tivesse acontecido com a enfermagem. O que a comissão de ética de enfermagem pode fazer para nos ajudar nesse caso? Ok, então a gente tem até destacado isso, né? A comissão de ética de enfermagem é para enfermagem. Então, quando tem profissionais de enfermagem envolvidos, cabe à comissão de ética acolher e dar encaminhamento não só denúncias, né, solicitações, às vezes, de orientação, etc. Então,
Até interessante, quando a gente foi fazer uma conversa lá na Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, a diretora de saúde lá, a Gessiane, né? Ela, depois que a Poliana, que é a presidente lá da Comissão de Ética, apresentou de novo a comissão para todas as coordenadoras de unidade, colocou à disposição, falou, e daí ela virou assim, mas isso só tem para enfermagem, a diretora? A gente precisava também ter para as outras, não dá para a gente fazer, ela perguntou, né? Não dá para a gente fazer para as outras profissões, porque está faltando, ela disse. E eu acho que talvez isso também seja uma questão importante. Eu sei que tem instituições que também têm comissões, têm grupos que são interprofissional, que podem estar acolhendo, que não é só processo administrativo, né, mas que são esse tipo de encaminhamento mais ético, né, de disciplina profissional. Nesse caso em específico, a comissão de ética não pode estar, assim, não é que não pode, né, mas ela não teria essa atribuição, digamos, essa prerrogativa, esse direito até, porque até poderia ser questionado pela outra categoria, né, que a gente está se metendo onde não deve, né, nesse sentido. Então, é um destaque, certo? Por exemplo, numa capacitação que a gente fez, uma paciente fez uma denúncia de que colocaram fotos dela na rede, a família ficou sabendo que ela estava internada, e ela não queria que a família soubesse, porque era uma situação bem particular dela. E aí veio para a comissão de enfermagem, mas não tinha um indício, um indicativo que era profissional de enfermagem envolvido, certo? Então, não tem como acolher. Então, a gente só diz, volta para essa paciente, se ela tiver qualquer indicativo, né, que possa estar envolvendo uma suspeita de profissional de enfermagem, aí você pode acolher, mas senão não teria essa prerrogativa, ok? Mas podemos fazer, e a gente tem feito, viu, Márcia, quando acontece isso, porque assim, como o Mauro falou, a ética a gente não encontra lá na rua, assim, né? Como é que vai donar a ética e tal, como também a ética não tem dono, né? Entretanto, manter os valores éticos, por exemplo, no exercício da atenção à saúde, ele é central para todo mundo. Quando tiver uma situação dessas, a comissão de ética da instituição pode fazer a notificação, sim, ao conselho. E a presidência do conselho, através da diretoria, vai tomar a decisão para fazer um encaminhamento junto ao outro órgão. Por exemplo, se eu tenho com a medicina, a gente vai fazer diretamente com o conselho. A gente vai fazer um registro ético de uma situação que ocorreu numa instituição, detalhando ela como tem que ser e pedindo medidas imediatas de solução. Isso é normal, eles fazem com a gente pode fazer também. A comissão de ética ela pode ser essa porta de entrada, na realidade, né? De ponte, né? Talvez outra questão também, acho que a partir dessa fala do professor Gelson, é de que a comissão ela pode estar desenvolvendo ações educativas em parceria com as outras profissões. Então, ela pode dizer, bem, a gente não pode estar pegando o caso, né, mas a gente pode, a partir do caso, pensar junto com os outros profissionais ações educativas na nossa instituição, um evento que discuta a questão ética, né, isso pode ser realizado. Algum questionamento? Aqui online, não. Mais alguém teria alguma colocação a fazer? Tá, eu só queria complementar, então, para a gente fazer o nosso encerramento, né? E a gente fazer o intervalo para o almoço, que assim, o Código de Ética, ele sempre se refere a uma profissão. Então, as questões éticas, elas têm que ser resolvidas, então, dentro das normas de cada profissão. Então, se a gente tem um problema com nutrição, por exemplo, a gente vai tratar, então, com o Conselho de Nutrição. A questão médica que a enfermagem identificou e não concorda, a gente vai encaminhar ao CRM. E assim por diante, assim como a gente também recebe, né, questionamentos e denúncias do Conselho Regional de Nutrição, do CREFITO, dos próprios CRM, né, porque cada profissão julga e avalia as questões éticas da sua profissão.
Tá? Então, isso tem que ficar sempre dentro de cada profissional, e principalmente do RT, que vai orientar a sua equipe. Porque, da mesma forma que cada um julga o seu grupo, julga os seus pares, nós também somos regidos única e exclusivamente pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A gente não pode estar conduzindo a nossa ética pelo que está descrito no Código de Ética de uma outra profissão. Tá? Então, isso a gente também tem que ter bem claro dentro de nós. Por isso que, se vocês observam, parece que foi um combinado, né? Que todos, né, os palestrantes falaram o quê? Conheçam a lei do exercício e o código de ética. Né? A gente não pode tratar isso só na sala de aula. Tá? Posso dizer? Sim. Isso. Eu vou, então, passar para as nossas palestrantes, tá? Para as palavras finais, e em seguida a nossa mestra de cerimônia encerra a nossa parte da manhã. Então, eu só queria fazer mais uma complementação que eu lembrei aqui, assim. Primeiro, em Santa Catarina, além de ser pioneiro, nós temos aqui um dos únicos estados no Brasil que tem uma comissão de ética do Corém. Porque a maioria dos outros estados, vocês podem entrar nos sites das outras, e vocês vão ver que eles não têm uma comissão de ética do Corém. Então, fica muito da iniciativa de cada instituição fazer a sua comissão, sem uma orientação assim formal. A gente estava no Conselho Brasileiro, o Congresso Brasileiro, né, dos Conselhos, ano passado, e a gente foi conversar com várias outros estados, e todo mundo admirado que a gente aqui tem essa comissão, assim, que tenta se organizar e prestar esse apoio também. Então, aproveitar de estar reforçando, né, a importância e a nossa disponibilidade, digamos assim, para a gente estar colaborando. E aí também, outra questão que a Laís lembra bem, assim, esse estudo do nosso código de ética, e que cada bloco de artigos aí que tem temáticas específicas tem resoluções importantes também do Conselho que vão esclarecer melhor o que são os nossos direitos, o que são os deveres e assim por diante. E uma das questões que a gente tem conversado e que a maioria dos profissionais ou até as comissões de ética não conhecem é a parte dos direitos nossos também. Porque a gente se centra muito nos deveres, nas proibições, né? E daí, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, agora, desde o ano passado, a gente tem acolhido dos profissionais também solicitação de nota de desagravo público, por exemplo, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso também. E as comissões de ética se surpreendem quando a gente fala disso. Não é que é preciso agora ficar espalhando que todo mundo é para fazer nota, porque o ideal é resolver os conflitos e trabalhar melhor a união de todos ali nos espaços do serviço. Mas que isso também é um papel da comissão de ética no espaço da educação, como a Nancy bem destacou aqui, o papel educativo, de orientação, também é em relação aos direitos. E assim, o que a gente vê, pessoas muito jovens se formando agora, daí chega denúncias no conselho que a gente fica arrepiado. Elas estão muito despreparadas, é muito imaturidade, pessoas tão jovens, então elas se tornam às vezes muito fácil refém, muito vulneráveis, né, em relação até aos usuários, né, as coisas que fazem com jovens assim no serviço. Então também esse papel importante que a comissão pode estar dando de fortalecer uma postura ética no sentido de dizer, até aqui é o meu limite também, né? O usuário não pode estar entrando na minha privacidade, de ter essa segurança de dizer um não também, né? Quando ele invade a privacidade do profissional. Só gostaria de também dar esse destaque, assim, agradecer imensamente, assim, e desejar a vocês que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Somos parceiros. Ainda a Nancy disse que não sabe por que ficou enfermeira. Eu poderia ser enfermeira, eu poderia ser tantas coisas, né? Mas lá, quando eu escolhi ser enfermeira, era muito esse sonho
essa ideia, né, de ser alguém que poderia ajudar as pessoas, e aos poucos eu fui aprendendo que, em primeiro lugar, ajudar os nossos próprios colegas, né, assim, de que a gente precisa ser uma equipe, e uma equipe a gente caminha muito mais forte junto, né, o caminhar nessa caminhada, fazendo junto, as coisas são mais saborosas também, são mais alegres, né? São mais seguras. E aí a gente tem encontrado nessa caminhada pessoas fantásticas, esses nossos colegas, e entre eles vocês também, né? Então, muito, muito obrigada. Estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Então, só agradecer a oportunidade, tanto de estar aqui com vocês, quanto estar fazendo parte da Comissão de Ética, né, de estar da Comissão de Ética e do próprio Corém, e que esse desafio posto, né, para mim e também para vocês, né, e colocar da nossa parceria, da disponibilidade minha, inclusive, de estar apoiando. Tá? Muito obrigada. Gostaria, então, de convidar a conselheira Laís para entregar uma lembrança às palestrantes e agradecer a fala de vocês. Muito obrigada.